Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade de estarmos estudando mais uma lição da nossa escola dominical. Então nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo. Nós estamos então na lição 11. Hoje trataremos sobre os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Então vejamos, o nosso estudo está acompanhando a Epístola de Efésios. Então Paulo já fez a sua saudação, né? Ele já expandiu o caráter doutrinário da Epístola. Então nós vemos falando de uma história da redenção, uma reconciliação promovida por nosso Senhor Jesus Cristo para com Deus, o fundamento da igreja, né, que é o próprio Cristo, baseado na doutrina e na doutrina dos apóstolos, no testemunho dos profetas, né? Então agora Paulo vai exortar um caráter prático, né? Como se dá então a unidade da igreja, o corpo no qual o cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele exorta a igreja agora a uma vida piedosa, uma vida zelosa nas coisas concernentes ao Espírito, né? E no trato dos homens, com ele mesmo, com o próximo e para com Deus. Então agora no capítulo 4 nós entramos num caráter prático da epístola, né? Então é de costume de Paulo tratar os seus escritos dessa maneira: uma saudação, um caráter doutrinário e um caráter prático, né? Então ele agora vai exortar-nos, né, como se dá então essa vida piedosa, né? Então ele vai chamar a atenção a alguns aspectos. De fato, nós já estudamos aqui sobre os atributos da igreja, no qual nós destacamos a unidade, a universalidade da igreja e a santidade, né? Então foi uma das aulas passadas. Agora, para manter essa unidade então da igreja, né, essa própria unidade ela é desvendada em alguns atributos, principalmente no que concerne ao fruto do Espírito. Então é o que Paulo vai chamar a atenção, através da mansidão e longanimidade, né? E ele elenca também aqui outro aspecto, a humildade, né? Então é disso que trata a nossa lição de hoje, né? Então no tópico 1, vamos tratar: para haver unidade é preciso humildade. Então a lição dividida em subtópicos. No primeiro, o modo digno de viver do cristão. O 2, a humildade em si, algumas definições a respeito. Depois, 3, a verdadeira humildade. Teremos também o tópico 2, para haver unidade é preciso mansidão. Então nós vamos entrar na característica aqui do fruto do Espírito, mansidão como um fruto do Espírito. O subtópico 2, grandes exemplos de mansidão, através de Moisés e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira mansidão. O subtópico 4, mansidão pressupõe conciliação. Depois caminharemos para o item 3, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Falaremos então sobre a longanimidade como fruto do Espírito. O subtópico 2, suportando uns aos outros em amor, é o que Paulo nos diz, e o perdão como premissa desse amor, né? Então, graças a Deus por esta lição. Tem um caráter prático, então, como eu disse, e vamos atentar, né, para a praxis, né, como os gregos falavam, né? A teoria, a dox se torna em prática, senão ela é um conhecimento morto, né? Então, o que foi elencado como doutrina por Paulo, agora ele precisa ser praticado pelos homens, para que haja unidade na igreja e para que a igreja se torne madura, né? Uma expressão da grega também é o spoldaios, né? O homem maduro. Ele vai amadurecendo conforme o seu relacionamento e o seu trato com os demais. Amém? Então nós não vamos ler toda a revista, mas eu separo alguns tópicos para a gente ganhar tempo, mas eu vou somente destacando alguns tópicos.
Na introdução, então, nosso comentarista ele diz: a necessidade da unidade dos crentes, as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus, na perfeita unidade. Então a palavra virtude é a potência, né? A potência, a possibilidade da alma em fazer o que lhe apraz, né? Então a alma tem a potência, a possibilidade de fazer o bem, de promover a unidade, né? Então essa é a significado da virtude, tá? A possibilidade de alcançar o que lhe é proposto, tá? Então vamos lá, o modo digno de viver cristão. Ele cita aqui Efésios 4:1, andem de modo digno da vocação. E diz também, para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então ele ressalta de novo a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então são 3 elementos da virtude, né? E atributos da unidade da fé. Então o que seriam atributos? São valores, perfeições ou virtudes inerentes de um ser, né? Então são atributos que o ser possui. Por isso ele pode alcançar essas virtudes, né? Sempre, é claro, através desse processo que nós já enfatizamos em todas as aulas e acarretando a regeneração, porque isso é a obra do Espírito Santo em cada homem, né? Então, após a sua regeneração, aí ele tem condições de alcançar essas virtudes, né? Então é uma força do Espírito Santo, tá, irmãos? Isso é importante nós ressaltarmos. Eu quero relembrar então aqui que nós falamos da universalidade, da unidade e da santidade da igreja. Uma passagem bíblica a respeito então dessa unidade. Então a unidade da igreja como organismo espiritual, né? E uma unidade de todos os homens de todos os tempos, ou como alguns gostam de dizer, todas as eras, né? Uma unidade essencial. Então isso é um atributo da igreja, né? Todos congregados, né, na simbologia que se usa no corpo do Cristo, né, ou num edifício vivo. Então, como Pedro fala, cada um é uma pedra viva colocada nesse edifício, né? Então, usado dessa simbologia. Nós podemos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 ao 13. Então lá diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, né? 1 Coríntios capítulo 12. Então a unidade da fé, como eu disse, a unidade da igreja implica que a igreja de todas as eras e de todas as nações é essencialmente una, um organismo espiritual, né? Ela então transcende uma organização ou uma instituição, um organismo espiritual. Esse é o caráter da unidade, né? Então agora, como se portar nesse corpo? É isso que Paulo então vai exortar a igreja aqui e os seus membros. Como se portar nesse corpo? Então vamos ver aqui, ele diz o modo digno do viver cristão. Bom, digno da vocação, por quê? Então estes que estão inseridos agora no corpo, eles são chamados de cristão, né? Então ele tem que zelar por este nome, né? Este nome, essa alcunha foi dada então lá em Antioquia, foi a primeira vez que foi chamado de cristão, o pequeno Cristo. Você carrega o nome de Cristo, né? Então você tem que ser digno da vocação de carregar esse nome, né? Qual a importância? Então nós viemos estudando nas lições, né? Qual a importância desse nome e o poder desse nome, né? Então ele promoveu a redenção, uma obra salvífica. Nós estamos chamando aqui a história da redenção. Reconciliou o homem que estava perdido com Deus, estava sob a ira de Deus. Paulo fala então, era inimigo de Deus e foi reconciliado através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, este nome não é qualquer nome,
né? Então, se você é chamado de cristão, você tem que ser digno da vocação de ser chamado de cristão. Outro aspecto que eu separei. Então, tem que ser irrepreensível, uma vez que é um imitador de Cristo. Então, por que imitador? Porque uma das características que nós vamos estudar do fruto do Espírito e sua diferença com os dons, né? Porque os dons é para edificar a igreja e o próximo, né? Agora o fruto do Espírito se diz do caráter do próprio Cristo, as virtudes que Cristo carregava. Então você é um imitador do Cristo através do fruto do Espírito. Então é moldar a pessoa humana, o caráter do homem através do fruto do Espírito, né? Então veja, os dons sem o fruto fica uma relação bem complicada, né? Ele pode promover a própria vanglória. Lembra que nós falamos da vanglória? É a glória vã do homem, né? Porque ele pode ter determinado dom e não ter um caráter adequado como o de Cristo. Então isso pode promover a sua vanglória. A vanglória, então, é a glória dos tolos. Ele acha que ele pode fazer as coisas sozinho, independente. Ele acha que ele é o cara. Então veja, apesar de alguns poder ter o dom, porque o dom é dado a cada um conforme apraz ao Espírito, mas se ele não está como imitador de Cristo, né, o fruto do Espírito, ele pode ter problema, né? E pode machucar a igreja, machucar o próximo, porque é o que nós estamos falando, a unidade, né? Então veja, algo bom dado por Deus pode acarretar em um mau uso pela falta do caráter, que é aquele que não imita Cristo. Então essa, em poucas palavras aqui, e claro, bem resumida, é uma diferença aí do dom e do fruto do Espírito, né? Então vamos falar aqui também da vocação. Num termo técnico eu separei aqui pra gente, bem importante. Porque nas escrituras ela tem uma diferença dessa vocação que nós conhecemos no meio social, né? De a vocação para os negócios, para a profissão, né? Essa vocação se diz de um chamado na eternidade para a salvação, tá? Então, como o Wycliffe ele diz, não tem a ver com a vocação de um homem no sentido de negócio, profissão e emprego. Deus chama ou convida os pecadores para que sejam salvos e os justos para servirem e a se conduzirem dignamente. Essa é a vocação. Então, se conduzir dignamente, porque você leva o nome de Cristo, e ser irrepreensível, né? Como respeito ao nome que você carrega, né? Esta é a vocação, é um chamado à salvação, né? Então, nas aulas anteriores a gente falou bastante a respeito disso. Bom, vamos ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras, 2 Coríntios, capítulo 3, versos 16 ao 18. Então diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então veja, porque é uma caminhada progressiva à santidade, né? Então o homem se despoja da sua vanglória, mas ele vai caminhando de glória em glória através do caráter de Cristo, tá? Então há uma progressão na santidade e no relacionamento entre os homens, que foi promovido por Cristo. Então, para fechar, essa vocação ela tem 3 características. Então, é uma característica que se diz passada, que é a vocação ou chamado que acontece na eternidade. A presente, que é a vocação que nos conduz a uma vida santa e irrepreensível. E no futuro, a vocação que nos conduz a uma herança de glória. Então, por isso eu li essa passagem. Uma herança de glória. Então, vai caminhando de glória em glória, né? Mas não a glória dos tolos ou a vanglória, né? E não uma vanglória natural, como nós estudamos na semana passada, né? A glória dos seres naturais, mas a glória do Deus excelentíssimo. Amém? Então fica algumas definições a respeito das palavras vocação, né? E como se diz desse chamado, né? Então você tem que ser digno de honra, irrepreensível, né? Esse é o primeiro aspecto. Tá? Então se diz o que? O homem piedoso e zeloso pelas coisas concernentes ao Espírito.
uma conotação ao andar na unidade. Vamos ver então aqui o segundo subtópico, ele já diz da humildade. Então aqui eu separei para a gente ler todo o contexto. Diz assim: para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma vocação que reconhece a importância e o valor do outro. Então, na antiguidade, mas modernos também, isso perpassa o tempo. O caráter do humilde, pelo mau entendimento que se tem da palavra, se pensa como um caráter fraco ou de uma pessoa fraca, né? É porque não compreende a palavra humildade. Então ela é o meio termo entre a vanglória e a autocomiseração, né? Então a vanglória nós já falamos, né? É a glória dos tolos, a glória vã, né? Aquele que acha que tem autonomia para fazer o que lhe apraz, mas ele não percebe que ele é circunscrito pela sua própria natureza. Ele não pode ir além da sua natureza, né? Então é a natureza de criatura, né? Então ele não pode passar disso. Agora a autocomiseração é o piedoso, autopiedade, aquela pessoa que tem dó dela mesma, né? Então ela justifica sempre os seus erros, os seus problemas, como uma pessoa de baixa estima, que não é ninguém gosta de mim, né? Então é muito confundida a palavra humildade com a autocomiseração. Então a humildade é o meio termo entre o arrogante e aquele que tem piedade dele mesmo, tá? Então a humildade contém uma força, tá? Então a gente vai ler aqui uma definição que eu separei para a gente. O meio termo entre a vanglória e a autocomiseração. Então não podemos nos esquecer em relação à vanglória, né? Da nossa miséria. Por quê? Diante da força do pecado que nos separa de Deus. Então aos que têm a vanglória, não pode se esquecer da nossa miséria. Morte, separação e corrupção da pessoa humana quando está distante de Deus. A graça de Deus nos livra da ira vindoura. A humildade é o reconhecimento. Então se reconhece como criatura e reconhece a soberania de Deus. Isso é uma característica da humildade, né? Então se reconhecer como criatura para que possa reconhecer a soberania de Deus. Não podemos nos vangloriar diante de Deus, tá? Então veja, nós vamos esmiuçar mais os conceitos aqui e vamos perceber como essas virtudes mantêm o homem centrado e equilibrado diante de uma sociedade, diante dos problemas morais que lhe advêm e diante de Deus, né? Então é uma forma de equilíbrio, né? Porque são virtudes espirituais, tá? Então ou você é humilde ou você é arrogante, né? Só que aquele que é humilde, ele mais se aproxima de Cristo, e aquele que é arrogante, ele mais se aproxima do inimigo, do diabo, né? O que causou a queda do anjo, do querubim ungido? Foi a arrogância soberba, é uma doença espiritual. Porque a vanglória, ele quis se assemelhar a Deus em sua natureza, esquecendo que ele era criatura também, tá? Então vejam só o perigo disso aí. Então é um meio termo, tá? Entre a autocomiseração e a vanglória. Vamos ver também aqui que eu separei. Então há dois polos, um que preserva o homem na equidade e o outro que o empurra para a iniquidade. Então o que é a iniquidade? A transgressão da lei, uma lei natural da circunscrição da natureza da criatura, né? Então quando Lúcifer diz, ele quis ser semelhante ao Altíssimo, né? Ele não quis ser maior, mas ele quis ser semelhante em que contexto? Em natureza. Ele quis a outorga de Criador e ele quis a outorga de líder dos demais anjos, seres celestiais, potestades, né?
Então isso ele promoveu o que? A iniquidade, né? Transgressão da lei. Causou sua queda, arrogância e soberba. Tá? Então a humildade ela te mantém mais próximo do caráter de Cristo, enquanto a arrogância te aproxima mais do caráter do inimigo. Então, quanto mais próximo de Cristo, menos potência para pecar, menos possibilidade para o mal. E quanto mais próximo, né, quanto mais contesta a doença espiritual da arrogância, mais próximo do inimigo, mais possibilidade para o erro e para o pecado. Tá? Então vejamos uma passagem aqui, ó. Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim: antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, sujeitai-vos a Deus e não sujeitai-vos ao diabo. A expressão sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Então, na humildade você se sujeita a Deus. Mas se você se sujeitar ao diabo, é arrogância, né? Porque você segue o exemplo da soberba, que promove a iniquidade diante de Deus, transgredir a lei, né? Em última análise, o que quer dizer isso? Eu quero ser semelhante ao Criador em natureza, né? Então eu tomo a alcunha que eu sou Deus, como os imperadores da antiguidade faziam, né? Eles falavam, eu sou Deus, ou um filho de Deus, ou um semideus. Então sempre tinha essa característica, é a arrogância. Então é por isso que esses dois polos, um promove a equidade e outro promove a iniquidade, né? Um aborrece a justiça e promove o mal, que é a iniquidade. Então é importante a gente saber disso aí. Então, conforme o autor diz, ele é o pastor Severino Pedro, ele diz assim, ó, o orgulho do diabo foi gerado por sua formosura. E então ele achou que deveria ser admirado como Deus, que é extremamente formoso em grau supremo. Quis, portanto, por esta causa, ser semelhante ao Altíssimo. Então veja, por isso que precisa da compreensão devida do conceito de humildade, né? Para que você não seja arrogante, né? Mas também não seja autocomiserativo, né? Tenha dó de você mesmo, que não se trata disso. Se trata de reconhecer-se como criatura e reconhecer a soberania de Deus, né? Então vejamos o exemplo nos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse reconhecimento da soberania de Deus. Amém? Vamos ver o terceiro subtópico, que diz a verdadeira humildade. Então aqui eu separei a passagem de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao 14. Gostaria de ler para vocês, né? Então o verdadeiro exemplo do que eu estou falando, dos dois polos, né? Aquele que caminha para a iniquidade e aquele que caminha para a equidade. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer um que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Então que nós refletimos sobre essa passagem aqui, né? Este homem que promove a sua própria glória, né, diante dos outros, né? E tenta querer promover sua glória. E o outro que humildemente reconhece a soberania do Criador, né? Então, esses dois polos empurram o homem natural e o homem espiritual. Não são 2 homens, mas 2 esferas do mesmo homem. Então ele empurra ora para um lado, ora para o outro. Por isso o meio termo é importante, né? Se fixar nesse meio termo. E é nesse contexto da humildade, tá? Então não é fraqueza, né? Então nós vamos ver da mansidão. Isso não é fraqueza, mas é centralizar uma qualidade, né? Então você não vai para nenhum dos extremos. Amém? Então